Bom dia, boa tarde ou boa noite aos meus professores, professora Socorro Bonfim, e ao meu professor orientador Ivenilton Alexandre de Souza Moura. Damos sequência ao relatório de estágio 2 do ensino fundamental. Bom, sou o Djalma Moura Lima, da unidade. Meu estágio aconteceu na unidade escolar professora Lázaro Bon Marques, no ensino fundamental do turno do terceiro ano A, turno manhã. Vamos dar início com a bonita frase do Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção e a sua construção. Paulo Freire. Bom, análise da escola. Bom, a unidade escolar professora Lázaro Bon Marques fica situada na rua São Pedro, bairro São Pedro, na cidade de União, Piauí, sem número, fundada em 1987 e no ano de 2010 passou por modificações, esta sendo ampliada. Atende uma quantidade de 680 alunos nos turnos manhã, tarde e noite. Na parte da manhã atende o ensino fundamental de 1 ao 5º ano. No turno da tarde, o 6º ao 9º ano. E à noite, modalidade EJA. Esta escola contém 13 salas, com 34 funcionários, com 3 vigias e 4 merendeiras. Uma sala de diretoria, sala de professores, sala de recursos multifuncionais, infelizmente não está funcionando. Ela seria para atendimento educacional especializados. Contando também com uma quadra de esportes, no entanto ela é descoberta essa quadra. Existe uma cozinha pequena, bibliotecas e banheiros. Dentro do prédio também há adequado a alunos com deficiência, os banheiros são adequados. Ou os alunos que têm mobilidade reduzidas. Sala de secretaria com banheiros e chuveiro. Tem a despensa e um pátio descoberto, havendo assim uma área verde em frente à escola. Bom, a descrição do local da prática pedagógica. A sala onde ocorreu o meu estágio apresenta-se com uma boa iluminação, conforme a foto vocês podem ver, em relação a exercer atividades educativas em quadro de louça. Entre outras atividades escolares tradicionais, a sala contém pouco cartazes, apenas se utilizando de quadro de louça né? Que é o quadro que a gente usa o pincel. Livros e materiais escolares do professor e alunos. Mas por outro lado, não apresentam uma boa receptividade no ambiente escolar da sala a ser utilizada a implementação de práticas educativas no uso de ferramentas tecnológicas, como o data show, computador, uso de microfone e caixa de som. Isso devido à precariedade do ambiente da escola. Havendo assim, houve barreiras na implementação dessas ferramentas. Como vocês podem ver, a sala é muito iluminada por causa de algumas superfícies da parede para poder ter a ventilação adequada para os alunos. Isso porque a sala não contém ventilador, acho que uns 2 mais ou menos, 2 ventiladores para uma sala muito grande com relação a esses 2 ventiladores, muito pouco ventilador. Atividades desenvolvidas. O que eu desenvolvi durante a minha aplicação do estágio? Na aplicação das atividades educacionais ao estágio foi trabalhadas atividades com o uso de quadro de louça, pincel e o uso de um aparelho tecnológico, né? No caso eu usei o computador e o data show, conforme a foto. E de forma bem criativa, a apresentação de atividades educacionais em sala. Foi o jeito a optar por algumas atividades, sendo que a escola era muito limitada ao recurso tecnológico. E é um pouco difícil encontrar esses equipamentos. Bom, os trabalhos, então eu tive que usar um pouco a criatividade e confeccionei trabalhos, né?
na ajuda das atividades lúdicas durante a aplicação do estágio. Aqui está um processo de criação das atividades colocada em sala. Bom, o impacto que teve na escola, os resultados do estágio da unidade escolar professora Lobão Marques, no qual se fez a aplicação do uso de ferramentas tecnológicas em sala de aula, mostrou-se receptível. De forma geral, o uso dessas ferramentas contribuiu muito para ampliar o olhar das crianças na construção do conhecimento. E é de fundamental que as crianças tenham uma visão ampla do mundo da atualidade. Por isso, acho importante trabalhar as questões do uso da tecnologia em sala de aula. E essas ferramentas podem ajudar na busca pelo conhecimento. Tecnologia e ferramentas aplicadas. No decorrer da aplicação do estágio, foram desenvolvidas atividades em sala com auxílio do computador, como também foram utilizados cartazes interativos, como vocês podem ver, eu coloquei a mão na massa e produzi os próprios cartazes, e pincéis, quadros de louça, figuras ilustrativas e data show, em atividades lúdicas que envolvem a interação, né, das crianças e a aprendizagem por meio do uso dessas ferramentas tecnológicas. Foi uma experiência muito gratificante, muito compensadora. A conclusão é as expectativas quanto ao estágio foram surpreendentes. Eu presumia assim, um convívio conturbado, né, na unidade, naquela da vida escola, porque diferente da realidade, bem diferente na qual eu fui vivenciada, porque a unidade era sempre alvo de roubos frequentes. E apesar da estrutura ser precariedade e do mesmo modo não se dispor de ferramentas tecnológicas que venham a suprir as necessidades da escola e diante do ensino no uso de ferramentas tecnológicas, porém as relações com os docentes e discentes foram positivas no âmbito escolar. Eu percebeu-se o auxílio das pessoas com mais experiências, né, com os estagiários. Não só foi eu, mas como colegas meus já estagiaram lá também. E assim se desenvolveu uma atividade pacífica na aplicação de minhas atividades de estágio. O que eu tenho a sugerir à escola é que, com a implementação do uso de algumas dessas ferramentas em sala, como o computador, o data show e à medida que se acostuma a usar essas novas ferramentas, o educador consegue ainda melhorar sua gestão de tempo, tanto dentro da sala como fora dela. E assim como estreitar seu relacionamento com os alunos por meio da interação com os aparelhos eletrônicos tão presentes no nosso dia a dia. E dito isso, eu acrescento que o bom aproveitamento do uso de ferramentas tecnológicas em sala de aula, para as crianças do ensino fundamental principalmente, é um meio para que ela tenha um excelente desempenho, né, na vida educacional e consequentemente nas etapas seguintes, pois o ensino fundamental é a fase mais importante da vida da criança. E a sugestão à UFP, conforme eu coloquei, fiscalizar de modo mais presencial os alunos que empenham seus papéis de estagiários, fortificar a disponibilização de cursos online, porque é muito pouco tempo também que a gente tem, e no decorrer do curso, né, tira algumas sábados, né, agora nós estamos tendo aula mais online, mas tirava alguns sábados para poder implementar algum curso na nossa carreira de docente. E disponibilizar as escolas, isso aqui é bem interessante, né? Disponibilizar escolas, né, de nossa região em que os gestores já tenham sido informados sobre os supostos estagiários que irão exercer essa função, né, de estagiar. Porque nesse estágio 2 encontramos muita barreira. E acredito que daqui para frente será um pouco mais de barreira, né? Pelo menos acredito que seja. Temos as referências bibliográficas, né? E terminamos com a frase de Augusto Cury:
Educar não é repetir palavras, é criar ideias, é encantar. Assim como nós nos esforçamos para encantar cada aluno do ensino fundamental do nosso estágio 2. Muito obrigado.